Olá pessoal, e hoje eu irei falar sobre o culto Sith mais poderoso da saga. Então, se esse tema chama sua atenção, se inscreva no canal para fazer parte do Império Galáctico, use a força para clicar no like e no sininho, também compartilhe com os amigos para aumentarmos o nosso exército, e feito isso, vamos começar! O Imperador Sith Darth Vitiate é um dos mais poderosos, se não o mais poderoso Sith da saga. Ele governou e manipulou os Sith por quase 1500 anos e aprendeu sobre os mais macabros rituais que existiram. Mas apesar de Vitiate ser extremamente poderoso, os 6 servos pessoais desse grande imperador provaram ser um dos grupos mais poderosos do lado sombrio. Estes eram os Dreadmasters, em português, os Mestres do Terror, um culto composto de 6 Lord Sith humanos muito poderosos, que atuavam como profetas, generais e conselheiros de Darth Vitiate, cada um com suas próprias habilidades e experiências. Seus nomes eram Raptus, Bestia, Brontes, Caifeios, Styrak e Tyrants. Eles conseguiram sua reputação após controlar o dispositivo de Fobias, um misterioso artefato Sith que emanava medo e pavor em qualquer um que fosse exposto ao dispositivo, sendo capaz de enlouquecer até mesmo Siths perversos. Mas os 6 mestres do terror, que na época eram apenas 6 Sith poderosos e solitários, cada um com suas habilidades, combinaram seus poderes e assim foram os únicos que manteram a sanidade e adquiriram o controle sobre a máquina, que causava terríveis alucinações, deixando qualquer um louco. Mas eles suportaram o medo e o controlaram, sintonizando-se com o dispositivo e entre eles mesmos, que renasceram como os mestres do terror, formando um vínculo da força de 6 vias, algo nunca antes visto, e assim, juntos, eles alcançaram o poder do artefato do medo por conta própria. E dominando esse poderoso dispositivo, eles se tornaram aliados valiosos para o Imperador Vitiate, servindo-o por muitos séculos. Esses 6 Sith, quando unidos em seu auge, eram quase que um único ser, alcançando o poder máximo, sendo rodeados pelo lado sombrio e pelo medo, que os mantinha conectados, além de aprenderem até mesmo a imortalidade. Durante os séculos que permaneceram como serventes de Vitiate, os Dreadmasters passavam a maior parte de seu tempo em meditação, permanecendo isolados em conexão com as trevas. Meditações essas que só seriam interrompidas pelos chamados de seu imperador, ou em momentos de guerras, cuja interferência deles fosse precisa, com o enorme poder que eles tinham, quando juntos eram capazes de destruir frotas inteiras de inimigos, e para que causassem mais devastação, além de não comprometer sua posição, eles ficavam em um couraçado do Império Sith, onde viajavam pela galáxia, enlouquecendo mundos e frotas da República, mas mesmo assim, um Jedi conseguiu localizar a nave do Sith, e uma emboscada é organizada para capturar esses 6 poderosos seres. Assim, a República Galáctica e os Jedi desenvolveram uma equipe de ataque que se infiltra no encoraçado e acaba conseguindo capturar todos os Mestres do Medo, mas todas as técnicas de interrogatório eram inúteis contra eles. E os Jedi também descobrem que esses 6 tinham séculos de vida. A República revela falsas informações de que os Mestres haviam sido mortos, pois acreditavam que assim Vitiate não se preocuparia em resgatá-los. E como eram considerados valiosos demais para serem eliminados, a única opção contra as entidades era a prisão. Com isso, eles foram presos no mundo de Belsavis. Lá, inicialmente eles ficaram presos nos níveis principais da instalação, estando em celas separadas. Porém, todos os prisioneiros que estavam a 1/4 de milha morreram após a chegada dos 6 Sith. Por isso, os Dreadmasters foram transferidos para celas mais profundas dentro de uma tumba. Cerca de 30 anos depois, os Sith são libertados por agentes do Império Sith. E além da libertação deles, uma espécie antiga também é liberta e acaba capturando os mestres para tomarem seus poderes. Mas eles então são salvos novamente pelos agentes do Império e se vingam daqueles que os mantinham presos. Após isso, eles voltam para seu mundo operacional, o planeta Oricon, para seguirem seu imperador novamente. Entretanto, após os rumores da morte e o desaparecimento de Vitiate, os 6 mestres deixaram o Império Sith, pois agora eles não tinham mais seu imperador e se negavam a servir o Conselho Sith, e passaram a seguir apenas a si mesmos, com planos para o domínio galáctico. Assim, a República e o Império reconheceram eles como novos adversários. Mas após falhas em seus planos, Styrak,
um dos 6 mestres, decide agir por conta própria e reúne grupos de mercenários e une-se ao Cartel Hutt para conseguir um exército suficiente para enfrentar a República e o Império. Porém, estes agem mais rápido que Styrak e suas forças, e então enviam equipes de ataque para detê-lo. E embora tenha provado ser um poderoso oponente, o Mestre do Medo acaba morto. Após sua morte, os mestres restantes apareceram na forma de projeções para absorver os poderes do falecido. Mas mesmo assim, os 5 restantes ficaram enfraquecidos e entraram em loucura, pois agora um dos 6 havia sido removido, e assim havia uma brecha aberta na conexão do grupo. Então os 5 que restavam decidiram destruir a galáxia, e mesmo com a República e os Sith agora unidos para enfrentar essa ameaça maior, os Dreadmasters fizeram Jedi e Sith caírem de loucura com seus poderes ou simplesmente com a presença deles. Mas uma força-tarefa foi enviada para o planeta dos Mestres do Medo, e lá ocorrem desafiadores conflitos na fortaleza e no palácio deles. Mas mesmo trazendo os espíritos de Styrak e Brontes, que havia sido derrotado na fortaleza, os Mestres do Terror que sobraram finalmente são mortos, mas Caifeios ainda sobrevive e encontra um acampamento da República, implorando por misericórdia. Ele explica que teve um passado humano e uma família, e diz que ele e seus companheiros, ao estudarem o dispositivo de fobias, acabaram se corrompendo em loucura, tornando-se os mestres do terror. Nesse momento, os jogadores do jogo Star Wars The Old Republic, de acordo com o lado escolhido, terão a opção de matar ou deixar Caifeios vivo para os cuidados da República e prisão. Esses 6 poderosos Sith mostraram ser os Siths mais poderosos durante a época da ausência de Vitiate, sendo capazes de levar pessoas à loucura ou à morte, simplesmente ocupando um espaço próximo. Eles também possuíam suas habilidades de dotes individuais, que também eram muito poderosos, mas seu poder maior estava na união dos 6, que causaram muito terror na galáxia, como o culto do lado sombrio mais poderoso da saga. Mas qual a sua opinião sobre eles? Você concorda que os Mestres do Terror são realmente o grupo Sith mais forte e que eles podem ter sido os Siths mais poderosos na ausência de seu Imperador? Ou até terem superado ele? Me conte suas opiniões, sempre mantendo respeito nos comentários e colocando a hashtag SWH. E se você gostou desse vídeo, peço que por favor se inscreva no canal para fazer parte do Império Galáctico. Também compartilhe com os amigos para aumentarmos o nosso exército. Deixe um like e ative o sininho para sempre receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que sair por aqui. E até mais. Tchau!